bem-vindos ao Metro e Meio de Conversa. Hoje, no quarto episódio, quarto programa, quarto podcast, como lhe queiram chamar, estou aqui com uma pessoa emblemática que vos quero apresentar, uma pessoa que faz parte também da história da cidade de Leiria e arredores, porque ele é conhecido internacionalmente. E vou dizer o nome dele, porque eu estou em êxtase com este nome. Anastácio Emanuel Rosoluto do Amaral Baptista. Olá, Olá. Anastácio. Olá, Elcinha. Tudo bem? Tudo Olha, bem. antes de mais quero agradecer-te o facto de teres aceitado o convite para estar neste programa, no Metro e Meio de Conversa. Também agradeço. És o meu quarto convidado, portanto, nós quisemos logo assim, em força, dar a conhecer pessoas que efetivamente fazem parte da história de Leiria. Começando pelo teu nome, pronto, Anastácio. Eu nem sabia que tu tinhas tantos nomes. Toda a gente conhece o Anastácio. O teu nome, tu nasceste onde? A tua história de vida? Nasci em Leiria, criado nos Barrados. A minha mãe é do Sobral Montagraço e o meu pai é da Maceira, Pucariça, Maceira Lis. Muito bem. Portanto, conheceram-se. O meu pai veio da Pucariça, veio estudar para Leiria. A minha mãe estava cá, nasceu lá, mas veio para cá viver, com os meus avós na altura. Conheceram-se, casaram-se e eu nasci em Leiria e sempre criado e vivido entre os Marrazes e a Pucariça. Porque eu, quando era pequeno, passava os meus fins de semana na Pucariça. Na Pucariça, portanto, ias Os meus até à pais iam aldeia. lá, tipo, deixar-me lá com a minha avózinha, em que o meu avô também se chamava Anastácio, também tinha uma taberna e uma mercearia. Então E eu isto já passei vem- sempre os meus fins de semana desde muito pequenino. Claro que há muita gente que não sabe essa história. Tem a ver até com a minha vida profissional, porque a paixão pelas tabernas e pelo servir ao público também começou pela minha infância, mas mesmo muito pequenino, a tirar cafés, a servir copos de vinho, na taberna do meu avô. Então o teu avô chamava-se Anastácio, portanto, Anastácio o teu- Batista. Anastácio do Amaral Batista, o meu avô. do Amaral Batista. E o meu pai também se chama Anastácio do Amaral Batista. Portanto, isto há uma continuidade do nome. Anastácio, Anastácio, Anastácio. Exatamente. Portanto, és o terceiro Anastácio da família. Da família. E essa E o neto taberna... mais velho. O meu pai era o mais velho, mas nasceu primeiro a minha irmã, que é a Maria Margarida, obviamente, e eu sou o mais velho homem da família, dos meus primos, e puseram-me o nome Anastácio, meu pai. Pronto. Que giro. E, portanto, o teu primeiro contacto com a restauração foi na taberna do teu avô, lá na Pucariça. Na Pucariça. Que giro. Estás a ver? Não sabia, eu acho interessante. E de facto, Poucas pessoas sabem isso, porque quando calha em conversa, tudo bem. Mas se não calhar em conversa também não anda a espalhar isso por aí, mas é uma, foi Claro, uma coisa mas, muito engraçada. faz parte da tua O história. meu pai era ligado aos lubrificantes, aos óleos Elf e Total, aí a minha paixão também por automóveis, que eu gosto muito de automóveis, que eu era pequenino ajudava o meu pai durante a semana para ir visitar os clientes e vender lubrificantes Elf e Total, e a minha paixão por carros antigos e provas e também ralis começou aí. também tem a ver com isso. Com isso. E depois tem o trabalhar com o público. Pronto. Muito bem. Portanto, esta A paixão pela... minha parte da restauração tem a ver com isso, mas depois há uma continuidade para outros caminhos que quando eu tinha pai 12 anos, 13 anos, eu continuava a passar lá os fins de semana Na Pucariça. Na Pucariça. Já ficava a ficar espigadote, já não me apetecia muito ir para lá, porque era a casa dos meus avós, mas aquilo, o café, tinha mesa de snooker, tinha matraquilhos, tinha lá aquela malta mais velha a jogar umas cartadas e aquilo, pronto, eu até gostava daquilo e depois mais tarde o meu avô, quem fica a explorar o café até é um tio meu, que é o meu tio Lídio Batista, um homem também que percebe da hotelaria, e eu gostava muito de estar sempre ali ao pé dele. Entretanto, há um amigo do meu pai, que é o Sr. Febra, o Sr. Joaquim Febra, que passa lá e abriu, mais o Sr. Horácio, o Sr. Ângelo, uma cervejaria marisqueira em São Pedro de Moel. Que foi aí que eu comecei, aí é que eu gostei mesmo mais ainda da hotelaria. Ia para São Pedro de Moel todos os fins de semana, já lá passava férias com os meus pais, mas comecei lá a trabalhar numa marisqueira. É aquela marisqueira Na fonte, virada... a fonte, cá embaixo na praça, se tiveres de costas para o mar, de frente para a praça, é do lado esquerdo, num cantinho, num bequezinho, que ainda hoje já não está lá o Sr. Horácio e as pessoas com quem eu estou a falar, mas são os donos, o Sr. Horácio é o dono do edifício. E portanto aí começou mesmo a sério. Aí, com 13 anos, comecei lá, nas férias da escola e os fins de semana.
Foi aí também a São Pedro, depois começámos a ir ao Bambi, comecei a ir ao Rio, ao Snowbar, aquelas coisas todas de jovem. Por isso é que São Pedro Mel também me diz muita coisa. E as pessoas que trabalharam comigo. Daí tive lá 3 épocas de verão. Aquilo era engraçado na altura que a gente só recebia no fim da época. Porquê? Porque os jovens na altura trabalhavam um mês, ganhavam ornadito e depois já não apareciam. Desapareciam. Então não, a gente tínhamos lá estar os 3 meses no e fim só da recebiam época. Tal. No Uma coisa engraçada, eu com o meu primeiro ordenado, o que é que fizeste com o primeiro comprei ordenado? as minhas primeiras sapatilhas Adidas e as minhas primeiras Levi's 501. Porque começámos a ter acesso às coisas, porque também comecei a trabalhar cedo e na altura os nossos pais não ligavam muito a marcas e eu... Então mas é um orgulho. Claro que é. Não achas que hoje em dia... Comecei a ser independente muito cedo e até deixei... Eu não quis estudar, estudei só até o 7º ano. Isso para mim não é a minha vergonha, porque o trabalho é a escola da vida. O trabalho da hotelaria proporcionava-nos coisas boas, que é o ordenado, que é a alimentação e as gorjetas. E eu sempre trabalhei muito com as gorjetas, sempre recebi muitas gorjetas também, e isso para mim também era fantástico. Depois, ao 3º ano de estar em São Pedro Moel, começa a ficar mais pigadote, 16 anos, na altura já podíamos ter contrato com restauração com 16 anos. Fui trabalhar para onde? Para uma casa, que muitas pessoas esquecem dessa casa, que é uma casa lindíssima, que era o Cardápio do Visconde. Que era de um senhor muito forte, um senhor muito grande, que veio dos Estados Unidos, português, um senhor enorme, que abriu aquilo. Ele gastou ali uma fortuna e eu fui das pessoas que o ajudei desde as obras. Eu saí de São Pedro, ele ouviu falar em mim, contrato, também fui para lá trabalhar. E o Cardápio do Visconde era onde? É nos Marrazes, na subida dos Marrazes, lá direito, que faz parte ali da Quinta do Amparo, que é uma quinta onde estão lá as freiras e jovens a estudar, jovens meninas. Depois, estou ali uns 6 meses, 6 meses, 8, 9 meses. Mas aquilo era uma casa muito engraçada, aprendi lá muito. Isto da hotelaria também se liga também, porque é assim, eu era um bocado, aprendi as coisas com o meu avô, com o meu tio Ilídio, com o Sr. Horácio, com o Sr. Quinfebra, com o Sr. Ângelo César, que eram os meus patrões lá de São Pedro Moel, mas faltava-me ali um toque de hotelaria, eu gostava muito de cocktails na altura, aquela coisa de barman, não sei o quê. E aprendi depois lá no Sr. António Grave, no Cardápio do Visconde, ele tinha lá um excelente profissional que infelizmente já morreu, já faleceu, não era um homem velho, mas já faleceu, que era o Paulo Vieira, em que eu aprendi tudo de hotelaria com nenhum dos melhores profissionais que eu conheci na minha vida. Infelizmente ele já morreu. E foi com ele que... A estaleca desse rapaz, desse Paulo Vieira, era uma estaleca de hotelaria de quê? De barcos, de cruzeiros. Que quem vai para os cruzeiros tem que aprender. Olha, ele falava línguas, esse rapaz, desde de fazer um bom cocktail, desde de abrir, chambrear um vinho. Chambrear um vinho é uma coisa, decantar um vinho é outra. Desde pendurar a rolhazinha na garrafa, a quem me conhece sabe que eu faço essas coisas. Desde decantar aquecer uma aguardente velha no balão. Na minha taberna não faço isso muito, não dá muito jeito, que é uma casa sempre muito cheia, mas num restaurante mais fino, tipo onde eu trabalhei muitos anos também, que já lá chegamos, que é na Matilde Noca, eu lá fazia esse tipo de trabalho. E aprendi muito e devo muito a esse senhor. Ao Sr. Paulo Vieira. Ao Sr. Paulo Vieira, que Deus o tenha em descanso. Depois tivemos um aperfeiçoamento, já mais tarde tive um aperfeiçoamento na hotelaria, num cursinho ali no Hotel Aerossol, que antigamente davam-se assim uns cursinhos à malta. Não o fiz todo. Portanto, Andaste ali assim um bocadinho a meio marinar. tempo do curso, depois eu disse, mas também não ando aqui a aprender nada, do que eles estão para aqui a dizer eu já sei, e acabei por deixar aquilo a meio, mas eu não precisava do canudo, não precisava de nada. Pronto. Estou no Cardápio do Visconde, para não se perdermos nas conversas. Estou no Cardápio do Visconde. Saio, cansei-me daquilo. Estiveste Quem lá é quanto que me tempo? telefona outra vez? O meu patrão de São Pedro Moel. Já vou fazer o 4º ano de São Pedro Moel com uma estaleca de hotelaria que nem te passa pela cabeça. Completamente diferente, já fazias patrão tudo. lá de São Pedro, começou a comprar aqueles licores da Bulls para fazer cocktail, já fazíamos uma carrada, tão giro, tão lindo. Estamos a falar, se calhar, na década de 90. 90, sim, 90. Sim. Portanto, as coisas ainda mas isto eram... eu sou muito mau em datas. Esquece, sou mesmo muito mau em datas. Mas aquilo foi muito giro. E eles também viram que havia ali uma evolução da minha parte. Já fui trabalhar, nos primeiros anos eu andava a trabalhar de calção e t-shirt. Este 4º ano que vou para São Pedro,
Já vou calcinha preta, Já já com vou um com uma nível- camisinha branca à empregado de mesa à antiga, estás a ver? Já fui com um nível Já completamente foste diferente. com um nível mesmo a Pronto, sério. e até fazia um bocado de frente aos meus colegas, mas pronto, impecável. Eu não queria aquele restaurante depois fechava no inverno. E a minha mãe, disse, então mas queres continuar a estudar? Agora saíste do cardápio, estás em São Pedro, sabes que aquilo é só no verão, como é que queres fazer? Sempre a falar com a minha mãe, que a minha mãe ajudou-me sempre muito nesse... A tua mãe sempre te apoiou. Sempre, sempre. O meu pai é um bocado triste, gostava que eu continuasse nos lubrificantes e nos óleos, mas eu via as coisas lá em casa, depois era aqueles clientes que não pagavam ao meu pai, blá, 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 mas a minha paixão também era restauração e hotelaria. E portanto foi por aí o caminho. E eu continuei. Entretanto, recebo quem é que eu recebo em São Pedro Moel? São pessoas muito boas, em que eu também devo muito, e pessoas amigas e de família. Fernando Valente, da Matilde Noca, e a Dona Matilde aparecem-me lá pessoalmente na fonte onde eu estava a trabalhar. Porque ela ligou primeiro à minha mãe, e tal, onde é que está o Anastácio? Eu sei que ele esteve ali no cardápio, ele gosta muito de hotelaria, que a tia Matilde tinha aberto o quê? A Matilde Noca. Ela e o filho, Matilde e o Fernando Valente. Foram lá convidar-te. Convidar para ir e eu fui. Porque foi aí que eu te conheci, é muito curioso. Portanto, por isso é que o 1,5 metro de conversa, no fundo, é para nós sabermos a história. Como é que as pessoas chegam até aqui? Porque isto não vem do nada, nós temos uma história, temos pessoas, há um caminho, temos pessoas que nos ajudam. Foi tudo tão rápido. Passa rápido. Foi giro, a Matilde ofereceu-me trabalho e eu comecei a trabalhar com o meu primo Nando. Uma pessoa também sempre muito avançada na hotelaria e sempre a evoluir, nunca a degredir, e isso a mim também deu-me estaleca de vida em tudo, como amizade e como aprender de hotelaria, e aprendi também a cozinhar muita coisa Portanto, claro com a minha mãe, claro com as minhas avós, mas com a Dona Matilde também. Foi engraçado e foi um percurso muito rápido, passou tudo tão rápido. Entretanto, vou para a Matilde Noca, estou lá há muitos anos. Um belíssimo empregado, deixem-me dizer a Sim. verdade, ele era Sim, exímio. podes perguntar à tia Matilde, Exímio. porque isso mais tarde podemos falar, porque depois eu aos 40 anos, a minha vida depois deu outros rumos, volto outra vez à Matilde Noca. Eu aos 40 anos, volto à casa dos meus pais e volto à Matilde Noca, onde eu trabalhei quando era muito pequenino. A vida dá muitas voltas. Mas também foram pessoas que me deram apoio na altura e depois eu acabei por sair e abrir aqui esta taberna, mas vamos devagar. Vou para a Matilde, estou lá há alguns anos, depois faltava-me uma coisa, aos 18 anos dá aquele clique. Eu já tinha feito, já tinha ido à manutenção militar a fazer a inspeção militar. Pronto. E eu sabia que tinha que lá ir batê-las. Era então obrigatório. O que é que eu vou? Vou ao DRM de Leiria, que é uns escritóriozinhos que haviam ali ao pé do parque, chamou o Parque dos Mortos, ali ao pé da Cruz Vermelha. Depois mandaram-me ir a Coimbra, fui lá falar e disse assim, olha, eu quero ir mais cedo para a tropa. E a senhora, então, mas não, eu fiquei pronto, vou ter que ir. Então quero ir mais cedo à tropa, e a senhora ficou, então, mas... Quero despachar já isso. Saí da Matilde Noca e disse à minha mãe, durante um ano não vou fazer nada, vou-me dedicar à carta de condução e vou fazer a tropa. E fico despachado mais cedo. E foi. Saio da Matilde, tiro a carta de condução nas minhas calminhas, ali na batalha, tiro aquilo muito rápido. Entretanto, vou para a tropa, saio da tropa e agora? O que é que eu vou fazer? Tive ali um interregnozinho num restaurantezinho ali perto, ali nos Marinheiros, nem vou falar de nomes porque foi uma casa que não me ensinou nada, peço desculpa, portanto, como eu não vou falar de nomes, não vou estar a ofender ninguém. E entretanto, nessa casa passa outra vez lá o meu primo, passa o Fernando Valente, vamos beber um café, fomos conversar, saímos à noite, bebemos uns copos, já estava contratado outra vez. E as ideias surgem. Pronto, já estava outra vez contratado e fui para a Matilde Noca. E voltaste à Matilde Noca. Pronto, e estive lá mais uns anos na Matilde Noca. Depois sai casamento, também não vou falar de pessoas nem de relações, porque não vou falar. Vou outra vez para a Matilde Noca, estou lá uns tempos, mas eu não conseguia estar quieto. Eu acho que conseguia o teu cérebro estava em ebulição. Eu não sei, eu acho que conseguia ser patrão também e sim, queria evoluir. Quer ter a minha casa. Queria dar um salto. Querias dar um salto. Queria dar um salto. E dei, na altura a pessoa que estava ao meu lado também me ajudou e a família dela.
e abri um restaurante que era a Mercearia Mercearia do do Manel. Manel. Que Falámos em Coro. muitas pessoas falam dessa casa. Era uma casa fantástica, Fantástica. deixa-me dizer-te. Pronto. Aprendi lá a fazer uns cogumelos na Alemanha, que eram os cogumelos panados, que era uma entrada castiça que a gente lá tinha. Estou cheio de pronto. fome a propósito disso. Então já comes uns. A casa tinha muitas entradas, foi uma casa castiça. Saio da Matilde Loca, mas a dizer às pessoas, na altura casei-me, depois saio da Matilde, abro essa casa com sociedade, com a minha ex-sogra, não interessa, fazemos a casa, depois, e abri a casa e foi uma casa de sucesso. E foi. Entretanto, saio dessa casa, muitos trambolhões, muita coisa, e vou para a noite. E aí todo um mundo Vou gerir, a acontecer. vou gerir uma casa durante 7 anos, que a casa chamava-se Xanax, foi uma casa que foi fechada na altura, teve problemas, foi fechada pelo Governo Civil, que é verdade, foi fechada pela PSP de Leiria, e deram uma casa a gerir, em que eu fui abrir sociedade com outra pessoa, que era o Francisco Valente, eu e ele abrimos a casa, sócios os dois, e foi uma casa, apanhámos um bocadinho do que já estava feito da casa, mas melhorámos tudo. Desde porque há pessoas que confundem um bocado o Xanax com o Com Beat o outro Club. período. Pronto. Mas as E eu, coisas começam quando na era noite- Xanax. As coisas começam quando era Xanax, foi isso que eu estava a dizer. Exatamente. E eu aproveitei do que estava feito, aproveitei o melhor. Continuei com a música ao vivo à segunda-feira, que era uma coisa que já estava implementada. Depois faço as noites académicas às segundas e às terças e às quintas. À sexta-feira mantém-se o Flower Power, que também já tinha deixado do Xanax, na altura era o Jaime Costa e a Alexandra, que tinham feito esse Saudoso trabalho. Jaime. Saudoso Jaime. Exatamente, que tinha feito esse trabalho e música ao vivo também. Eu aproveito, faço as noites académicas e os sábados, que era aquela casa abria segunda, terça, quinta, sexta e sábado, e acabo por aproveitar os sábados e fazemos o rock alternativo. E fazemos uma equipa nova, desde segurança boa, não tenho nada a falar, trabalhámos com pessoas boas, desde barmans, tudo novo, e as pessoas que nos deram a mão na altura, que foram pessoas também muito queridas e que trabalharam muito naquela casa, que foi o DJ Eurico Lisboa, o Bonhec, o Pedro, o Fubu, que é um grande senhor aí também da música para mim. Ele vai ser meu convidado também, Pronto, fica já a saber, vou já aqui foi revelar. o Fubu, o Bonhec, o Eurico Lisboa e o Carlos Matos, que é um senhor da música de Leiria, que faz o Entre Muralhas. Fizemos ali uma grande casa e estive lá durante 7 anos. Depois tive que pôr um limite na situação, porque também havia ali uma relação com outra pessoa, que era também dona da discoteca, e avanço e tive um ano, mais uma vez na minha vida, Estagnado. saio de repente do Beat Club, tinha a situação da minha mulher atual, que é a Tânia Regina, que estava no Brasil e eu queria que ela regressasse, porque ela também foi para lá grávida, para ser mãe do meu filho, e eu queria estar com ela, com o meu filho, criar o meu filho e a minha filha também ao mesmo tempo. E tive que assumir as coisas como as coisas são da vida. Tive que assumir. Claro. Eu queria me esconder. Ser um Eu homem. estava para ir para o Brasil, homenzinho. estava para ir para a Alemanha, para a Suíça, dizer, Tânia, vamos para ali, vamos para lá, não sei o quê. Eu disse, não, tive que assumir as coisas e, como se diz, é agarrar o boi pelos cornos e assumir. Saio da noite. A quem é que eu vou? Saio da noite, saio da relação, sai tudo. Zero. Eu A quero única fazer... coisa que eu trouxe foi uma ponte de forma. Eu quero fazer carinha, aqui... ponto de forma, que toda a Eu gente lembro-me via dessa coisa- ponte de forma. Eu Pronto. lembro dessa ponte de forma. E continuo a criar a minha filha, continuo a ser um pai presente, tudo, blá blá blá. Não interessa. Onde é que eu vou bater à porta? Casa dos meus pais. Aos 40 anos, voltas à casa dos teus pais, Que é um choque. certo? Mas foi um choque muito bom, porque a minha mãe ajudou-me Mas a um choque limpar. com orgulho. Portanto, a A tua minha mãe, mãe ajudou-me a tua limpar mãe foi sempre... fisicamente e espiritualmente. A minha mãe faz reiki, eu fazia desporto, eu ia correr 2 vezes por dia, eu ia levar a minha filha à escola, muita gente não sabia, ia a pé, todos os dias servia os almoços à minha filha, e ajudava às cantinas a servir os almoços às outras crianças, levava um chocolatinho, não tinha dinheiro para mais, um chocolatinho para oferecer à minha filha no intervalo.
Foi muito giro. A gente, quando perde tudo, e depois damos valor mais tarde para depois conseguirmos levantar e crescer. E também nos faz reposicionar e repensar. Pronto. E dar valor a coisas... Foi uma altura muito gira também, triste e gira ao mesmo tempo. Depois, eu tenho que ir falando devagar para ver se não me perco. Eu preciso de saber aqui uma coisa. Portanto, na noite, porque esta parte é muito importante, porque tu, nesta altura, és uma pessoa que de facto revolucionas a noite em Leiria. Sim. Faço coisas muito engraçadas. Desde a música ao vivo. Fiz lá coisas muito engraçadas. A música ao vivo, as sextas-feiras, anos 80, portanto, eram filas. Foi o que eu estava a dizer. Foi o que eu estava a dizer. Aproveitei. Isto é com os treinadores, tem que ter os melhores jogadores. E eu fui buscar pessoas que não estavam a trabalhar na noite. Fui buscar o Jorge Miguel, Bonhec, na altura, para fazer as sextas-feiras. E fui buscar o Eurico Lisboa, que é adaptado, ele tanto faz anos 80 como acompanhava as músicas modernas. E ele acabou por dar ali um complemento. Ora bem, o Eurico era o residente da casa, claro que eu tive pessoas que me ajudassem. Eu conhecia à noite, eu sabia que conseguia fazer um bom trabalho à noite porque eu sempre fui notívago e entrei em muita discoteca e muito bar e eu sabia onde é que estavam muitos erros nas casas. E eu sou muito observador, eu estava atrás de um balcão mas estava a ver como é que as pessoas trabalhavam. Já era uma pessoa que percebia de stocks, e já percebias de hotelaria, já tinhas essa experiência. O resto é respeito, temos que respeitar o cliente. A gente quando abre uma discoteca temos que ver que estamos a vender álcool, não estamos a vender nem água, nem copos de leite. É completamente diferente de um restaurante e uma pastelaria. Mas as coisas podem ser feitas com respeito ao cliente. Evitar o confronto com o cliente, evitar que o segurança tenha um confronto com o cliente ou o cliente... Tenha um comportamento menos próprio. Pronto. E estamos a falar numa altura em que a noite não tem nada a ver com a noite de hoje. Mas isso também não vou comentar porque quem tem as casas é que tem que ver, é verdade. Não tem nada a ver com a noite de hoje e eu nem me sinto bem. Mas pronto, fui buscar os bons. Para mim foi o Eurico Lisboa, foi o Bonhec na altura e o Sr. Carlos Matos, que fez uns sábados fantásticos, as Unpleasure Nights, que eram feitas lá que era a noite alternativa. Fazia parte do Fade-In também. Houve ali um complemento, uma amizade muito grande entre mim, o Carlos Matos, o Eurico, o Bonhec. E estávamos todos a trabalhar para o mesmo, para as tais filas à porta que tu falas, que hoje em dia não se vê em lado nenhum. É verdade. Nas noites académicas eu e o Eurico éramos malucos. Fizemos coisas fantásticas. Festa da banana. Entras no Beat Club, mordes uma banana e bebes 3 vodkas de borla. E depois estavam lá os cameramans a filmar as raparigas, a morder as bananas com chantilly, os rapazes também, claro. Festa da língua preta. Ofereci 10 automóveis a estudantes, mas quem é? Uma discoteca que oferece 10 automóveis. Não, isto Sim, é estamos a falar de automóveis mesmo, carros de andar. Não é Desde Fiat Pandas, antigamente os carros eram mais baratos. Compravas carros por 500 euros, 600 euros, mas carros a andar. Agora vais buscar os mesmos carros, já custam 1500, 2000 e não são clássicos, mas pronto. Então, olha, Y10, Lancias Y10, Golfs 3, Fiat Panda já disse, Opel Corsas. Porquê? Isto do Facebook apareceu depois. O WhatsApp, Facebook apareceu depois, mas lá o Eurico Lisboa arranjou um programa que tínhamos lá na discoteca que era assim. A gente tinha introduzido os números de telefone dos estudantes, neste caso, que a gente queria ir à discoteca cheia, às vezes também a gente queria ir à discoteca cheia. A discoteca está cheia. Porque depois vinham os notívagos a seguir, a discoteca está cheia, vamos ali. E isso foi muito engraçado. Como é que os estudantes faziam? Havia uma tómbola dentro da discoteca. O estudante, ao entrar, preenchia um talão. Depois punha na tómbola. No outro dia a gente agarrava, tirávamos os papéis da tómbola, mas depois voltávamos a pôr lá, obviamente. Eu sou muito sério. Tirávamos os números de telefone, introduzíamos naquele sistema e aquilo ao mesmo tempo mandava 1000 mensagens, para assediar os estudantes a saírem à noite, para virem ter connosco para a discoteca. E o sorteio dos automóveis era feito 6 a 6 meses, 3 a 3 meses, porque também tinha a ver com as férias deles, quando tinham os semestres, quando tinham quando os tinham exames, tinha a ver com isso tudo. Pronto. Então, a gente mandava e conseguíamos associar os estudantes para ter a casa sempre cheia. E há muita malta que nos conhece e conheceu o Beat Club por causa disso. Isto são os primórdios. Às 4 da manhã, para não os estudantes, para os estudantes não se irem embora às terças e quintas-feiras, a gente às 4 da manhã punhamos pizzas
à Borlix em cima do balcão. As pizzas, em vez de ser Ouçam cortado isto. à fatia, em triângulos, eram cortados aos quadradinhos, que era do da Metro Pizza. Da da Metro Pizza. Depois, para o fim, acho que começou a ser do Mr. Pizza. Cortado aos quadradinhos. E a gente eu punha as pizzas, elas chegavam para aí às 10 da noite, eu só punha às 4 da manhã para elas não estarem frias. Eu tinha uma máquina de café, ela estava ligada Punhas em cima com da um paninho para manter elas Isto quentinhas. era tudo um Isso cenário. também tem a ver, acho que tem a ver com a Mas é restauração, tem a ver com aquilo que eu trabalhei na restauração, acho eu. E isso foi muito engraçado. E eles depois comiam, os estudantes, não se iam embora sem comer as pizzas. Pronto, depois era aquelas cenas das 5, 6 da manhã, era uma guerra. Depois também abri um barzinho de fados na Rua Direita. Também uma casa que também estava sempre cheia, mas depois apareceu lá uma pessoa interessada, acabou-se por despassar essa casa. Abri para o Carlos Matos, que eu gostava muito das músicas dele, uma casa que abria de terça a sábado, que era o The Club, em frente à Farmácia Higiene, mas essa casa deu-me uns problemazinhos, porque as pessoas que me alugaram, não tenho vergonha nenhuma de dizer, que me alugaram a casa, diziam que a casa era licenciada. Eu aluguei a casa com contrato, a casa nunca teve licenças, epá, foi lá a azar 2 vezes, tivemos que fechar a casa, mas tudo bem, tirámos o material e cada um seguiu a sua vida. Claro. Tudo bem, não. Depois saímos dessa casa e agarrámos e fui abrir onde era o pátio das cantigas na Rua Direita. Abri lá o pátio das cantigas and The Club Café. Porquê? Porque na altura havia muito do Club Café, era Pronto, era moda. porque o que é que eu fiz? Como aqui tinha várias salas e eu sempre estive ligado à comida, o que é que eu fiz? Aproveitei 2 em 1. Aquilo abri às 4 da tarde com uns pisquitos. Tive lá muita malta do rock que ia lá fazer as festas de anos deles. Pá, muita malta amiga do Carlos Matos também. Aquilo era giro, tinha uma sala onde o Carlos Matos estava a passar música durante a semana, porque como ficámos sem o The Club, ficámos tristes. Então eu não desisti, fomos abrir na Rua Direita. E, como eu já tinha estado na restauração, abrimos lá também essa casinha, que era onde era o pátio das cantigas, também serviam uns petisquezinhos. Pronto, e a casa era muito catita. Aquilo à sexta e ao sábado, não estás bem a ver, fazia um fila à porta, para comer, para petiscar, para ouvir música e para dançar. Aquilo era uma casa que se estava a jantar, estavas a comer um petisco. Entretanto, arrasavam-se as mesas e começavas a dançar. Eu às 2 da manhã fechava a porta com a casa à pinha e ia querer que eles fossem para onde? Para o Beat Club. A seguir, E conjugavas... porque o Carlos Matos, ao sábado, já estava no Beat Club à espera da malta, mas o Carlos convidava amigos deles para passarem músicas no The Club, na parte do The Club. Pronto, nessa casa da Rua Direita. Epá, muito engraçado, uma casa que me deu mesmo... Muito gozo, muito deu-te- gozo. Depois uma decoração rústica. Foste feliz naquela Pá, casa? fui. Foste E naquela feliz. época também. Portanto, Bom. esta parte da noite, só assim para situarmos, não, Foi uma quantos, noite, a noite quantos era anos? bonita na altura. Quantos Tínhamos anos? várias Portanto, casas a trabalhar e trabalhávamos todos. Quantos Era, anos? era o Suite, era o... como é que se chama? O Ficha, tínhamos... Não, o Suite. Era o Suite, Suite, já era Suite. E no jardim o Glam. O Glam, Houve uma altura também teve o Olive ao mesmo tempo, mas foi pouco tempo. E o Beat Club. E o Beat Club. Pá, mas o resto era tudo casas longe, não é? Tinha que se andar de carro já para sair da cidade. Portanto, na Mas foi altura, uma a noite era, mas a noite era era bonita. gira e respeitava-se, respeitavam-se uns aos outros. Epá, há quem diga ao contrário, mas eu não aceito isso. Pronto, a noite era mesmo bonita. Pronto, saio da noite para assumir as... Quantos anos é que foi que estiveste na noite? Entra em 2004, Mais ou menos. o Portanto, Euro isto foram para aí 2004, 15 anos. eu faço o Euro 2004 no Terreiro, porque depois, entretanto, o Xanax é fechado, depois eu volto a abrir, passado uns meses. Estou lá até de 2004 a 2011 ou 2012. Eu penso que saio do BID, já disse que era mau em datas. Sim. Mas pronto, é só para termos noção. Eu renuncio à gerência em 2012. Mas pronto, mas podemos no Beat Club. dizer uns 15 anos, tiveste uns 15 anos Na ligado noite? à noite. Não, mais. então se entra em 2004. 4. Eu estou como António Guterres, é só fazer contas. Aliás, 2004 até 2012 são 6 anos ou 7. eu nem sei. Vamos com quanto tempo, Rui? Eu nem Isso não sei, eu estou um interessa. bocadinho perdida. 30 minutos, olha, estás a ver, 30 minutos, isto Então, ainda só vamos em metro. para terminar- Não é para terminar, está muito Pronto, bom. vamos está a meio muito bom. metro ainda. Vamos a meio metro, ainda temos mais um metro. Agora, para não perder, íamos aonde? Íamos sai no da noite. quando Pronto, sais da vamos aqui noite, portanto, finalizar 6, a 7 noite. anos da noite. Olha, sei que foi muito giro, gostei muito. Fazemos quem estava. Eu estou a falar dos barmans
falei dos DJs, mas também tenho que falar dos barmans, que eu tive lá gente muito boa, malta da Nazaré a trabalhar connosco, mesmo os seguranças trabalharam connosco, porque aquilo era uma família. Porque a casa, eu quando abro uma casa, não é... Há uma coisa que eu quando abro um negócio, eu nunca penso no dinheiro. Eu só penso em trabalhar. Porque o dinheiro vem depois. Eu foco-me no trabalho, porque quando eu estou a fazer uma coisa que eu gosto, eu não chego cansado a casa. Porque isto é uma coisa que eu gosto de fazer. E hoje tenho uma casa à minha medida, tenho uma casa que eu gosto, porque eu sou um patrão, não estou sentado na secretária. Eu sou um patrão que, claro, com uma grande ajuda da minha mulher, que faz a parte financeira, que faz as compras, eu estou aqui para o cliente. Eu sirvo à mesa todos os dias. E também temos aqui uma excelente equipa. Há coisas que eu não ligo muito, não gosto muito de fazer. Tenho uma pessoa muito boa que faz isso, que é a minha mulher, que é a Tânia Regina, que é muito boa nisso. Que é a parte financeira, a parte burocrática. A parte dos papéis. Não me fechem no escritório, não me fechem. Agora eu sei que as pessoas, e tal, mas é a parte mais importante. Pois é, mas eu sei que está a ser bem feita. Também é. Eu sei que está a ser bem feita por isso. Mas és uma pessoa da comunicação, és uma pessoa do público. Exatamente. Portanto, começa aos 13 anos, isto, começo mais cedo. Sim, eu começo a servir copos de vinho para aí com 5 anos. Meu Deus. E cafés. 5 anos. Mas cafés daquelas máquinas que quero fazer assim. Vocês nem sabem que máquinas são essas. Que aquilo parecia sei lá o quê. Eu não me lembro. Eu não tenho ideia. No café do meu avô, o pipo era de vinho, depois tinha um pirezinho onde pegava o vinhito. Metia lá e eu servia os copos de vinho aos senhores. Desde criança tens o contacto com a restauração. O meu pai diz muita vez, o meu pai também é Anastácio. Sabes uma coisa? A Mercedes do teu avô vendia do alfinete ao Boeing. O Boeing que é um avião. O Boeing. Porquê? Porque tinha desde a posta de bacalhau, da lingerie para uma senhora, de uma sapatilha para um jovem, o petróleo que se fazia assim, eram os para negócios tirar antigos, o petróleo, a batata. as casas que tinham tudo. Tinha tudo. Banhos de cozinha, vassouras. Não, rapaz, mas aquela mercearia é tão lembrar. pequenina que ele tinha tudo. Não... E depois se houvesse lá alguém que fosse perguntar por alguma... pregos, parafusos, tinha tudo. Alguém que fosse perguntar alguma coisa como o avô, é possível que ele também na altura já era um bocado à frente, não tivesse, para a semana já lá estava. Portanto, tu no fundo acabaste por herdar esta se calhar sim. Claro que penso sim. Que sim. Não herdou só o nome, tu herdas o nome. O avô e da avó, da minha tia Celeste, a minha avó, que também vendia um frango assado. Epá, é pena hoje aquilo estar fechado, os meus pais e os meus tios querem-se até desfazer do edifício, mas a vida é mesmo assim. Eu gostava de... tenho pena que aquilo se vá ser vendido, mas também estar a investir num sítio em que cada vez tem menos pessoas, voltar a fazer o frango assado que a minha avó fazia, ou o arroz de feijão que ela fazia, mas depois como é que fica aqui a taberna? Ou vou eu ou vai a minha mulher, não, deixa-me estar assim quietinho. Deixaste a noite o teu gosto pela restauração, esteve sempre presente porque acabaste por aliar a restauração, o que aprendeste na olaria com a noite, com a hotelaria. Sais da noite, dedicas-te efetivamente a servir os clientes. Saio da noite e, como eu disse, voltei à casa dos meus pais. Voltas para a casa dos teus pais. Estou em casa dos meus pais. O que é que eu vou fazer? Olha, vou para Sintra. Eu pensei muito isto, depois sempre em contacto com a Tânia. O que é que eu vou fazer? Se calhar, olha, vou tomar conta de uma quinta. Mas depois perguntavam lá, se souber andar de trator, ou sabe isto, ou sabe aquilo, eu não sei andar de trator, ou agricultura, oh meu Deus do céu, ou uma quinta de inventos, mas não sei. Mas eu queria fazer isso para quê? Para me esconder a mim, para me esconder a mim e à minha mulher e ao meu filho. Não, eu fiz depois, dei a volta ao contrário. Entretanto, o meu primo Nando liga-me, ou foi a tia Matilde que ligou à minha mãe, o Anastácio está, não sei o quê, diz ele para vir aqui falar com o Nando, nem que venha trabalhar só servir uns jantares à noite. E volta outra vez à Matilde Noca. Estava fechado em casa dos meus pais para ir, se calhar, há 7, 8 meses, 9 meses, a ver o que é que ia fazer a minha vida. E sempre com aquela coisa, tinha a tal ponto de forma, eu vou vender a minha ponto de forma, sei que a carrinha tinha algum valor para sair daqui, ou abre um negócio, logo se vê. Vou para a Matilde Noca, sempre com o meu primo Nando, e tal, não sei o quê, acabávamos de jantarmos os dois, sempre a conversar um com o outro, e muitas das vezes eu estava lá em cima na Matilde Noca, que tem vista para a cidade, a olhar para aqui, para esta casa onde estamos agora.
E olhavas para aqui. Para aqui. E o Nando, e a Lídia, a mulher do Nando, que estás a olhar lá para baixo, o que é que se passa? E eu, pá, aquela casa está sempre fechada há tanto tempo, aquilo era um local Era um bom, sítio giro. nem que fosse para eu sozinho abrir, sem empregados sem nada, a fazer umas cenas de presunto e a vender uns copos de umas imperiais, para dar o salto, para não ficar estagnado, porque o meu primo disse assim, pá, sei bem que depois tu um dia vais seguir o teu caminho, não sei o quê. Vais ganhar asas Pronto. e voas. Então, sai da Matilde, ganho coragem, agarro no carro dos meus pais, paro aqui, toco ali à campainha ao lado, aqui estava um papel a dizer, fomos de férias, mas essas férias já tinham passado, mais de 15 dias do papel que estava ali, achei estranho. Bato ali ao lado aos vizinhos, que são familiares desta casa, e tal, isso está para alugar, não sei o quê, não. Foi tudo muito rápido. Entre a reunião da pessoa que fez o aluguer até abrir a porta foi tudo muito rápido e foi tudo mesmo, olha, como eu pensava. O que é que me faltava? O guito. Mas a rapidez de eu vir que isto estava para alugar até vender a pão de forma também foi muito rápido. Vendo a pão de forma, consigo juntar dinheiro para abrir este negócio. Abres este negócio, a taberna do Pronto, Anastácio. chego ao pé do Nando, olha Nando, vou... ele foi uma das pessoas, foi logo das primeiras pessoas a saber que eu vim aqui e consegui alugar isto, veio aqui ver, mais o meu cunhado Armindo e a minha cunhada Rose, que me ajudou a abrir isto também. Portanto, foram os primeiros a verem o espaço. Fecho aqui umas remodelaçõezinhas e abro e E estás aqui, na taberna do Anastácio. Exatamente. Há uma coisa que as pessoas também, eu gostava e depois de abrir, passado pouco tempo, juntei uns troquezinhos, um dinheirinho, acho que, não sei, mas foi passado mesmo muito pouco tempo, não sei se um mês e meio, a minha mulher é que é boa em datas, eu não. Consigo trazer a Tânia e o meu filho, com 2 anos e meio, foi pela primeira vez que o vi ao vivo, no aeroporto de Lisboa, para criá-lo a ele, à Carlota, e estar com a Tânia. Pronto. Muito bem. Há uma coisa, era isso que eu queria falar e para terminarmos, porque isto nós tínhamos aqui tema, ui. Sim, mas não estamos a falar de coisas específicas daquela noite, lembras-te? Lembras-te não estamos a falar noite? daquele dia. É que eu cantei, eu cantei sim, quando era Xanax, quando era beat. Esquecemos de uma coisa, porque ainda falámos pouco da música ao vivo. Verdade. Calma, vamos voltar à noite. Isto tem que dar outro episódio. A Elcinha era muitas vezes convidada pelos Apartitudo para, atenção, Paulo Norte, Fred Noel, Aires, Pica Milho, o Johnny, o Vasquinho Faleiro, que é muito meu amigo, atenção, que eu não falei pouco da música ao vivo, eu devo muito a essa gente e muitos conhecimentos, que trouxeram muitas pessoas boas de Lisboa para tocar connosco. Voltando à música ao vivo, o Carlos Matos não foi só DJ do Beat Club, ele trazia bandas a nível mundial, estamos a falar de nível mundial, a tocar no Beat Club, porque aquilo era uma excelente sala de espetáculos e sempre investimos muito em música, em som, o Paulo Pereira, que nos fazia o som, técnico. O Helder, o Raul da equipe som, muita gente boa que sempre tivemos ali todos de volta nisso. E a Elcinha, que também era convidada para tocar muita vez pelo Ourico, à sexta-feira, para ir para cima do balcão cantar. Ia para cima do balcão cantar, mas isto é verdade. A Tina Turner. Ia cantar Tina Turner. Portanto, aquilo que nós começámos aqui a conversar e andámos para a frente, para trás, mas na linha do tempo, efetivamente, durante esta altura em que estás ligada à noite e ligada a esta casa que hoje se chama Stereo Gun e que no fundo acaba por ser... Continuam os mesmos... uma casa alternativa também. E uma casa de renome. Sim. Isso para mim foi uma marca que foi feita, ficou, e ele continuou com isso, e também continuou com o Carlos Matos, que penso que agora já não está lá, mas por isso é que continuaram também a fazer o mesmo trabalho e muito bem feito. Mas no fundo o que eu quero dizer é uma casa muito boa. Exatamente, começamos isto portanto, anos 90, ali inícios de 2000, e há aqui um trabalho de continuidade de facto, e o Carlos Matos, uma pessoa também, ele também irá estar no Metro e Meio Conversa, como é óbvio, uma pessoa importante são pessoas também. Que fazem parte de Leiria, mas com uma força. Com grande força e que trazem Leiria a um panorama internacional. Eu acho que sempre estive ligado a pessoas muito boas. Neste caso da noite, e acho que eu escolhi na altura, eu escolhi os melhores. E para mim, hoje, se eu voltasse a abrir uma casa da noite, eu ia chamar a mesma equipa. Pronto. E era?
E era. Era a mesma equipa. Quem Porque sabe? estamos velhos, mas estamos bons na mesma. Quem sabe, quem sabe. Não é velho, estamos mais experientes. Mais usados mais e experientes. mais experientes. Mais experientes. Já não sei com quanto tempo é que estou, mas já ultrapassei. Tenho ainda, olha, há uma coisa... E outra coisa, o tempo passa. O tempo passa. Entretanto, faz 11 anos que estou aqui na taberna do Anastácio. Há uma coisa que eu quero falar muito contigo e para terminarmos, porque os meus convidados, eu tenho dito sempre que um episódio não chega. O meu próximo, isto é 1,5 metro de conversa, isto tem que ser quilómetros de conversa. Pois. Nós temos muitas Pois. histórias para contar de Claro, Leiria, sim. e quando falamos de Leiria, é Leiria cidade e Leiria depois também distrito, porque Sim. tu tens aqui pessoas que vêm de todo o lado, Atrás de uns vêm outros. Exatamente. E vais-te lembrando da malta aí. Anastácio Cozinheiro. Portanto, este gosto pela restauração, pela noite, o Anastácio é um cozinheiro de mão cheia. E eu peço-lhe muitas vezes para ele me fazer pratos específicos. E aqui no Anastácio temos ossos do espinhaço. Sim, que ela fora adora da caixa. cozinhar, coisas fora da caixa. Temos a nossa emenda normal e depois fazemos umas coisinhas fora da caixa. Mão de vaca com Que grão. aqui a Elcinha adora. Ervilhas com ovos calfados. Isto são coisas fora da caixa, porque nós temos a nossa emenda específica normal. Mas tu também gostas de fazemos cozinhar. Eu adoro cozinhar. Portanto, Não estou a cozinhar na taberna, tenho as minhas chefes, mas a emenda é organizada por mim. Mas claro que tenho aqui excelentes pessoas a trabalhar comigo. Das excelentes cozinheiras. Nós nunca trabalhamos sozinhos. O nosso crescimento é sempre feito com a ajuda de E o staff pessoas. está comigo na sala também. Portanto, uma casa destas não pode ser só é uma equipa. Verdade. Mas obviamente que eu costumo dizer que o treinador também é muito importante. Claro. Nesse caso, eu aí não sou dando-me leve, eu sou o treinador. Mas tens mesmo esse gosto pela culinária, que eu certo. sei, o gosto pela culinária, o gosto pela música, o gosto Certo. pelos carros, Ixi. e porque esta casa acaba por ser também um encontro de muitos pilotos, de muita Amigos. gente ligada aos Aos clássicos, aos carros clássicos. Mecânicos bons, pilotos bons, pessoas ligadas ao automóvel nas vendas, está ligado aos automóveis também. Para terminarmos, Leiria, achas que alguma ideia que tu tenhas para esta cidade, achas que estamos no bom caminho para ser uma cidade de referência ainda mais? Estamos. A nível nacional e internacional. A Câmara Municipal tem feito um bom trabalho, o Gonçalo Lopes também, porque tem que se falar das coisas. Obviamente, quando há eventos, uns gostam, outros não gostam. Mas eu detesto ouvir falar aqueles que nada fazem, é tão lindo. Aqueles que estão sentados no sofá, só sabem a criticar, mas eles não aparecem com ideias para a cidade. Claro que a cidade tem que ter movimento, porque senão isto fica o quê? Fica uma vila, não estou a falar mal, fica uma vila ali como aos Milagres, está lá aquele monumento lindíssimo e ninguém passa nos Milagres. Então, querem que Leiria seja isso? Leiria tem que andar para a frente. Tem que se fazer, sim senhora, o Leiria sobre rodas, tem que se fazer o Leiria Run, tem que se fazer as festas do Castelo, para aquilo ser usado. O Entre Muralhas. O Entre Muralhas, o Festival Gótico, o Festival da Porta, pôr aquele terreiro dinamizado, a rua direita dinamizada, e depois atrás vai os arredores, e depois é assim, as pessoas, isto é só bom para a restauração. Não falem só na restauração, falem em tudo. Porque nos inventos, até há a própria restauração dentro do próprio invento. É bom para dar a conhecer a Leiria. E cada vez mais. Agora, obviamente, que as pessoas, nós, em toda a vida, somos criticados por fazer e por não fazer. Portanto, como é que se costuma dizer, os teus pais diziam, os cães ladram e a caravana passa. Eu sou apologista de critiquem. Se criticam por fazermos ou por não fazermos... Somos criticados na mesma. Pronto, portanto, a vida tem duas fases. Ou fazes ou não fazes. O fazes. Hermano José diz, falem bem ou mal, podem falar. Desde que falem de mim, quer dizer que eu estou vivo. Exatamente. Pronto. Anastácio, isto eram mais... quantos quilómetros? Era muito mais quilómetros. Se houvesse vinho, então era um espetáculo. Não vai, Elcinha. Ora bem, nós... obrigada em nome da CFM por teres aceitado este desafio e também conhecermos um pouco o teu percurso. Tu és uma pessoa emblemática na cidade. Desejo-te os maiores sucessos. Eu tenho a certeza que tu ainda vais criar outros projetos, porque a tua mente não para. E aos ouvintes da CFM e a quem nos vê nas redes sociais, portanto, no site da CFM,
O meu nome é Elsa Gomes, Anastácio Emanuel Resoluto de Amaral Baptista. Hoje o meu convidado aqui no Metro Med Conversa. Obrigada, Obrigado. Anastácio. Vá, Obrigado. tudo bom. Aqui um abraço, vá. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Obrigada, Tá bom. Anastácio. Até logo e obrigado. Beijinhos. Até para a Tchau, fiquem semana. bem. Tudo bom. Obrigado.